Olá a todos, espero que estejam bem. Mais uma semana se passou e aqui estou eu para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Sousa e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco excertos do livro de crónicas Deste Mundo e do Outro de José Saramago, um autor que já vos trouxe aqui antes. Antes de começar, peço-vos para não se esquecerem de subscrever o canal, para que esses sussurros possam chegar a mais pessoas, porque, no fundo, é a leitura e o que com ela enriquecemos que importa. As palavras. As palavras são boas. As palavras são más. As palavras ofendem. As palavras pedem desculpa. As palavras queimam. As palavras acariciam. As palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas. As palavras estão ausentes. Algumas palavras sugam-nos e não nos largam. São como carraças. Vêm nos livros, nos jornais, nos slogans publicitários, nas legendas dos filmes, nas cartas e nos cartazes. As palavras aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem, segregam, eliminam. São melífluas e azedas. O mundo gira sobre palavras lubrificadas com óleo de paciência. Os cérebros estão cheios de palavras que vivem em boa paz com as suas contrárias e inimigos. Por isso as pessoas fazem o contrário do que pensam, julgando pensar o que fazem. Há muitas palavras. Este primeiro excerto que vos li do livro de crónicas de José Saramago impõe-nos uma reflexão profunda a partir das palavras, no meio delas, com elas. Mas, antes sequer de partilhar convosco os sussurros, é importante esclarecer que uma crónica é um texto jornalístico ou literário que parte de fatos ou de acontecimentos reais do dia-a-dia com um caráter subjetivo, já que apresenta reflexões e, inevitavelmente, algumas opiniões acerca das temáticas tratadas. Aqui, Saramago começa por desfilar algumas frases curtas, mas poderosas, pelo que dizem e nos provocam, nos fazem sentir, ao mesmo tempo que se serve de antíteses para nos mostrar a diversidade das palavras, mas também o poder contraditório destas. As palavras são boas, as palavras são más. As palavras ofendem, as palavras pedem desculpa. As palavras queimam, as palavras acariciam, assim dizer. A repetição de palavras reforça a temática aqui tratada para que não surjam dúvidas. E é de notar o uso de adjetivos, boas, más, assim como de verbos poderosos, escolhidos a dedo, como queimam, acariciam, que reforçam o poder e, sobretudo, o efeito das palavras em nós, podendo estas queimar, mas também acariciar, assim como o pendor subjetivo deste tipo de texto. De seguida, ao apresentar-nos a enumeração, as palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas, colocam-nos a nu tudo o que é feito com as palavras, que se dão, se trocam, se oferecem, se vendem e se inventam, sem destas retirar o que têm de melhor e de pior. Logo depois, alerta-nos para algo importante. As palavras estão ausentes, para nos dar a conhecer o caráter negativo e prejudicial de certas palavras, que nos sugam e não nos largam. Note-se como, ao usar magistralmente aqui o verbo sugar, sentimos o poder devastador dessas palavras, que nos retiram a essência, nos devoram, nos fazem mal. Aliás, acerca destas, ele explica, fazendo uso de uma comparação. São como carraças, de tal forma que se pegam a nós para explicar, através de uma enumeração, como é que estas nos perseguem, ficam connosco. Vêm nos livros, nos jornais, nos slogans publicitários, nas legendas dos filmes, nas cartas e nos cartazes. Referindo-se a palavras que já estão tão vistas, tão banais, por aparecerem em todo o lado. Mas Saramago continua a denunciar as características das palavras, o seu poder, através de mais uma enumeração agora gradativa. As palavras aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem, segregam, eliminam. Começando por dizer-nos que estas aconselham, para depois, e num crescendo, nos revelar que estas
fazem tantas coisas e, por fim, eliminam. Não nos esqueçamos, pois, que estas palavras não podem nunca ser dissociadas das pessoas, de alguém que age com a mesma força e o mesmo poder aqui atribuído às palavras. Mas as antíteses não se ficam por aqui. Dando continuidade ao uso de frases curtas, por serem mais marcantes, mais seguras, mais fáceis de reter e compreender, Saramago revela-nos que as palavras podem ser doces ou azedas, e que são estas que fazem girar o mundo, embora seja necessário olho de paciência para as lubrificar. Ou seja, é preciso que, para conseguir viver neste mundo, o ser humano seja paciente a lidar com tantas e diversificadas palavras, até porque os nossos cérebros vivem cheios delas, todas diferentes, contrárias, e mesmo assim consegue viver em paz, até mesmo com as palavras inimigas. E no meio de toda esta contradição de palavras e de sentires, eis uma denúncia relevante. Por isso, as pessoas fazem o contrário do que pensam, julgando pensar o que fazem. As pessoas vivem, então, numa luta constante entre o que pensam e o que sentem, sendo até dissimuladas a disfarçar os verdadeiros sentires. E justifica essas atitudes com a frase mais uma vez poderosa, que soa quase a pedido de desculpa para que tal aconteça. Há muitas palavras. Daí que não seja de admirar a confusão, a falta de coerência. E depois as palavras dos discursos aparecem deitadas em papéis, são pintadas de tinta de impressão. E por essa via entram na imortalidade do verbo. E as palavras escorrem tão fluídas como o precioso líquido. Escorrem interminavelmente, alagam o chão, sobem aos joelhos, chegam até à cintura, aos ombros, ao pescoço. É o dilúvio universal, um coro desafinado que jorra de milhões de bocas. A terra segue o seu caminho, envolta num clamor de loucos, aos gritos, aos uivos, envolta também num murmúrio manso, represo e conciliador. Há de tudo no Orfeão, tenores e tenorinos, baixos cantantes sopranos de dó de peito fácil, barítonos enchumaçados, contraltos de voz surpresa. E tudo isso atordoa as estrelas e perturba a comunicação. Porque as palavras deixaram de comunicar. Cada palavra é dita para que não se ouça outra. A palavra, mesmo quando não afirma, afirma-se. A palavra não responde nem pergunta. Amassa. A palavra é a erva fresca e verde que cobre os dentes do pântano. A palavra não mostra, a palavra disfarça. Eis que, nesta parte, passamos para as palavras que se eternizam nos discursos, que por serem escritas, registadas, entram, tal como ele diz, na imortalidade do verbo. E tal como a tinta que as registra, que as escreve, as palavras escorrem. Magnífico este verbo, pela imensidão que confere às palavras, pelo poder que exerce sobre as pessoas, sobretudo quando associadas ao advérbio de modo interminavelmente, conferindo-lhes um teor de exagero hiperbólico, ou seja, as palavras escritas escorrem interminavelmente, alagam o chão, sobem aos joelhos, chegam à cintura, aos ombros, ao pescoço. Isto é, começam por se derramar no chão, alagando o advérbio poderoso que mostra como até o chão é influenciado, afetado pelas palavras, que vão subindo pelos joelhos, vão até à cintura, aos ombros, ao pescoço, tomando conta de nós. E como se isso não bastasse, Saramago brinda-nos com uma metáfora aliada a uma hipérbole que nos mostram como funcionam as palavras e o que é que elas provocam. Falo da frase, é o dilúvio universal, um coro desafinado que jorra de milhões de bocas. Eis que se dá uma grande inundação, ao mesmo tempo que sobressai o ruído causado pelas palavras que, qual coro desafinado, jorram, saem de milhões de bocas. Veja-se como o uso do verbo jorrar ainda confere mais força à imagem, dando-nos a ideia de algo incontrolável e até forte, violento e que não se consegue travar. A frase seguinte, segurada por antíteses, mostra-nos como a terra segue o seu caminho. Por um lado, no clamor de loucos, aos gritos, aos uivos, uma visão quase animalesca, que se contrapõe a outra, contrária, também no murmúrio manso, represo, conciliador. Com estes três adjetivos poderosos a mostrarem o outro lado das palavras, aquele que busca a paz, a calma, a verdade, ou seja,
alguma sanidade mental. Mas, logo depois, voltamos ao sentido pejorativo, maléfico, prejudicial das palavras, e através da metáfora na qual ele associa os detentores de palavras a um orfeão, Saramago passa para o mundo musical, para, através deste, nos mostrar a diversidade de pessoas e das palavras que estas usam, mais ou menos ruidosas, mais ou menos vistosas, mais ou menos sonantes, com sentidos também eles negativos, a te fazer duvidar. Falamos das diferentes pessoas que usam as diferentes palavras. Tenores e tenorinos, baixos cantantes, sopranos de dó de peito fácil, barítonos enchumaçados, contraltos de voz surpresa. E toda esta diversidade, todo este ruído associado a palavras que nos fazem mal, que servem para prejudicar, todos os artifícios e artimanhas de que as pessoas se servem, atordoa as estrelas e perturba as comunicações. Pois as palavras já não servem para o fim com que foram criadas, já não comunicam. Uma palavra sobrepõe-se à outra, tenta reduzir a outra, levando a dizer que a palavra, mesmo quando não afirma, afirma-se. A palavra não responde nem pergunta, amassa. Eis aqui o verbo amassar, a mostrar o lado redutor, violento, das palavras. E eis aqui Saramago a dar-nos murros no estômago, mostrando-nos aquilo de que uma palavra é capaz. A palavra é a erva fresca e verde que cobre os dentes do pântano. Daí que seja urgente mudar as palavras para que a sementeira se mude em seara. Daí que as palavras sejam um instrumento de morte ou de salvação. Há também o silêncio. O silêncio, por definição, é o que não se ouve. O silêncio escuta, examina, observa, pesa e analisa. O silêncio é fecundo. O silêncio é a terra negra e fértil, o humus do ser, a melodia calada sob a luz solar. Caem sobre ele as palavras. Todas as palavras. As palavras boas e as más. O trigo e o joio. Mas só o trigo dá pão. Nesta parte final que vos li, é-nos oferecida uma imagem fantástica que recupera a inundação já antes referida, a de que a palavra é a erva fresca e verde que cobre os dentes do pântano, na qual a imagem e a ideia de pântano, feito de palavras más, contrasta com essa erva fresca e verde, que são as palavras. E mais uma vez os adjetivos usados conferem uma vida e uma esperança às palavras, às boas, às verdadeiras. Feita esta análise, o autor desta crónica apela a que urgentemente mondemos as palavras. E veja-se aqui a força do verbo utilizado, mondar, que alerta para a necessidade de se tratar, e bem, do mundo das palavras, de arrancar as ervas daninhas, ou seja, aquelas que prejudicam e que não servem para comunicar, apenas para fazer mal. De acordo com a sua perspectiva, é através dessa ação que a sementeira mudará para a seara, ou seja, só assim as palavras, as sementes plantadas se transformarão em terreno cultivado. Assim darão frutos, remetendo-nos também para a imagem interessante de que colhemos aquilo que plantamos. Deste modo, a palavra poderá ser, consoante a nossa escolha, um instrumento de morte, pelo mal que faz, pelo que rasga e magoa, um instrumento de salvação. E vejamos, pois, como o uso da disjuntiva e nos expõe assim esta capacidade de escolha, de opção, que temos em escolher os instrumentos, as ferramentas, ou seja, as palavras, as melhores, para que estas cumpram o seu objetivo, o de facilitar a comunicação e promover a união e o entendimento entre as pessoas, em vez do contrário, que tanto acontece. E depois de tanto falar das palavras, eis-nos alertados para a existência do silêncio. Apresentando primeiro a sua definição, é o que não se ouve, para passar logo de seguida e através de uma enumeração gradativa, mais uma, à demonstração dos seus efeitos, das suas consequências. O silêncio escuta, examina, observa, pesa e analisa. Com esta frase, e atribuindo características das pessoas a este mesmo silêncio, Saramago mostra-nos aquilo que o silêncio nos faz sentir, o que nos leva a pensar, e o efeito que poderá ter em nós, afirmando ainda que este é fecundo, por tudo o que origina e pode gerar. Mas, ele afirma, por meio de uma linguagem metafórica, que o silêncio é a terra negra e fértil, o humus do ser, a melodia calada sob a luz solar.
mostrando-nos que este tem todas as características necessárias para gerar. Não nos esqueçamos, mais uma vez, da força dos adjetivos por ele utilizados: negra, fértil, calado, que ganham profundidade e sentido quando associados à terra e à melodia. E eis que o autor desta crónica nos revela algo tremendo e poderoso. É sobre esta terra fértil, sobre esse humus do ser, que caem as palavras. Todas as palavras boas e as más. E aqui acentua mais uma vez o modo como as palavras, boas e más, poderão propagar-se e influenciar a vida das pessoas, ao mesmo tempo que quase volta ao início do texto para nos alertar que estas existem, sendo boas e más. No final, oferece-nos um aviso, ilustrado por uma imagem lindíssima. Nessa terra fértil, onde caem todas as palavras como sementes, cai o trigo e o joio, mostrando-nos como o joio, ou seja, as palavras más, prejudicam as boas, tal como o joio prejudica o trigo, para rematar de forma magistral com a afirmação: mas só o trigo dá pão. Esta frase, iniciada pela adversativa mas, mostra-nos algo importante. Só as palavras boas fecundam, só estas fazem bem, só estas alimentam e são riqueza, ressalvando mais uma vez o efeito das palavras e a importância de percebermos que no mundo cheio delas e marcado por estas, as palavras e as pessoas que as usam deixaram de comunicar. Aconselho-vos vivamente a leitura integral deste livro, já que o mesmo, à semelhança do que acontece com os sussurros que hoje aqui partilhei, tem tantas e bonitas reflexões para oferecer acerca da nossa presença neste mundo. Para terminar esta análise, resta-me acrescentar que neste texto magnífico, cuja temática é precisamente as palavras, e fazendo uso de uma estrutura quase anafórica, ou seja, de repetição constante e propositada da palavra palavras, passa a redundância, assim como de frases curtas mas profundas, que marcam, fazem refletir, e de recursos expressivos diversos e fantásticos, completamente ao serviço da mensagem que ele quer transmitir, Saramago mostra-nos, com mestria, precisamente o peso, a pressão, o lado prejudicial das palavras, mas também a luz, o poder e a capacidade de regeneração e a força destas. Neste texto em prosa, que podemos considerar algo poético, pela forma como está construído e pela sua riqueza ao nível dos sentimentos evidenciados e não só, Saramago oferece-nos o trigo, que fará o pão. Cabe-nos então colocar mãos à obra e fazer desta massa, das palavras, que são o nosso alimento, o nosso pão. Seja na poesia, seja na prosa, qualquer género literário e tipo de texto, independentemente das suas características, existe, sobrevive, devido às palavras. Que não nos esqueçamos disso e que sejamos capazes de usá-las da melhor maneira. Se assim for, as palavras, as boas, as que fazem brilhar, as que elevam e servem para comunicar sem ruídos, sem maldade, terão cumprido a sua missão. Falemos um pouco, rapidamente, acerca do autor deste livro. Já vos tinha trazido antes um outro texto de Saramago, o da Carta para Josefa, minha avó, pelo que não me alongarei nas referências a este autor, uma vez que já o fiz antes. Embora haja sempre tanto por dizer quando as pessoas são grandiosas. É autor de mais de 40 títulos e nasceu em 1922, na aldeia de Azinhaga. Foi a sua curiosidade e a vontade constante de aprender que levaram ao desenvolvimento do seu gosto pela leitura. O seu primeiro livro, A Viúva, foi publicado em 1947 e, por questões editoriais, este sairia com o título de A Terra do Pecado. Para além de escritor, Saramago assumiu diversas funções ao longo da sua vida, como as de editorialista no Diário de Lisboa e diretor adjunto no Diário de Notícias. É com o romance Levantado do Chão que nasce o seu modo particular de narrar, característico da sua ficção novelesca. É autor de uma obra grandiosa na literatura portuguesa e universal e com obras traduzidas em todo o mundo. José Saramago recebeu o Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel de Literatura em 1998. Morreu a 18 de junho de 2010. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Despeço-me então, prometendo voltar na próxima quarta-feira para mais um momento de partilha. E se quiserem saber qual o texto abordado na próxima semana, não percam os próximos sussurros, que têm sempre tanto para oferecer. Até lá, não se esqueçam,
É importante estarmos atentos às palavras porque os livros sussurram.